Olá, alunos do YouTube. Hoje eu vou explicar para vocês como usar a crase corretamente e também que situações ela é obrigatória e quando é proibida. Tenho certeza que isso vai te ajudar muito na hora de responder questões de gramática sobre a crase e também na elaboração dos seus textos. Então já curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma aula. O que é a crase? A crase acontece durante a fusão ou junção do artigo com a preposição e é caracterizada pelo uso do acento grave. Mas o que é artigo? O artigo serve para determinar se o substantivo está sendo usado de forma definida ou indefinida. Então, nos exemplos aí, a caneta. Estamos falando de uma caneta específica. Uma caneta. E aí pode ser qualquer caneta. O artigo também tem outra função importante que é determinar o gênero do substantivo. A caneta. O artigo a nos mostra que caneta é um substantivo feminino. O lápis. O artigo o nos mostra que lápis é um substantivo masculino. E a preposição? As preposições são os conectores que têm a função de estabelecer a relação de sentido. Por exemplo, venha a mim para conversarmos melhor. Qual é o sentido da preposição a? Venha até mim para conversarmos melhor. Quais são as preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Mas para estudo da crase, vamos utilizar apenas a preposição a. E quando a crase é obrigatória? Diante de substantivos femininos. Vou à praia. O verbo ir, por regência, exige a preposição a, porque quem vai a algum lugar. E praia é um substantivo feminino, então a fusão da preposição a com o artigo a forma a crase. A crase também é obrigatória na indicação de horas. Sairei às 8 horas. Nesse caso, a crase é obrigatória por causa da hora, 8 horas. Também é obrigatória antes das locuções adverbiais femininas. Às vezes, às escondidas, às pressas. Então, sempre que aparecer na frase uma locução adverbial feminina, a crase deve ser utilizada. A crase também é obrigatória quando o topônimo, o lugar, estiver acompanhado de um adjunto adnominal. Iremos à bela Itália. O adjunto adnominal presente aí na frase é bela, que está acompanhando Itália. Também obrigatória nas locuções que indiquem a moda. Quero um macarrão, a italiana. A italiana é uma locução que indica a moda. O macarrão é preparado à moda italiana, que é a forma como os italianos preparam. Crase também é obrigatória quando ocorrer a substituição por volto da. Vou à Inglaterra. Então, nesse caso, nós temos que fazer as perguntas volto da ou volto de. No caso da Inglaterra, a resposta seria volto da Inglaterra. Então, dessa forma, a crase é obrigatória. E a crase também é obrigatória com aquele e aquela. Ocorre quando o termo regido exigir a preposição. Então, perguntei àquele menino o nome da rua. Então, vamos analisar a frase. Quem pergunta, pergunta a alguém. Então, nessa frase, é aquele menino. E aí vai ter a crase. Agora vamos ver os casos em que o uso da crase é facultativo, então você pode utilizar ou não. Depois de até. Vamos até a esquina sem a crase, vamos até a esquina com a crase. Nessa frase, para dizer que vamos até a esquina, podemos usar a crase ou não. Antes de pronome feminino no singular. Falarei a minha amiga sem a crase e falarei a minha amiga com a crase. O pronome feminino aí é o minha, então quando o pronome feminino estiver presente na frase, o uso da crase é facultativo. Outra situação em que a crase é facultativa é antes de nome próprio feminino. Enviei cartas a Helena sem crase, enviei cartas a Helena com a crase. Nesse caso, Helena é o nome próprio feminino. E quando a crase é proibida? Bem, agora muita atenção que esses casos aí, o uso da crase é proibido.
Eu tenho observado que é muito comum esse tipo de erro. De uma maneira geral, as pessoas usam a crase em situações em que ela é proibida. Ela é proibida antes de substantivos masculinos. Sou a favor de mudanças. Então, nesse caso aí, a palavra favor é um substantivo masculino, por isso não se deve usar a crase. Antes de verbos no infinitivo, ele está demorando a chegar. O mesmo acontece com os verbos no infinitivo. Chegar é um verbo que está no infinitivo, por isso não se usa a crase nesse caso. E antes dos pronomes que, quem e cuja. A que pasta você se refere? Outro erro bastante comum é usar a crase antes dos pronomes que, quem e cuja. Isso é errado. O uso da crase nessas situações é proibido. A crase também é proibida quando houver a substituição por volto de. Vou a Campinas. Como eu já havia explicado para vocês antes, quando a resposta é volto da, usamos a crase, mas quando a resposta é volto de, a crase é proibida. Então, nessa frase, a resposta seria volto de Campinas, vou a Campinas, não a crase. Quando a casa tiver sentido de lar. Quando a casa tiver sentido de lar, não apenas de uma construção ou de um móvel, a crase é proibida. Quando a palavra terra tiver o sentido de solo, o navio chegou à terra hoje. Quando o substantivo terra tiver o sentido de solo, de local, não usamos a crase. Então, agora que você já aprendeu a usar a crase de maneira correta, curta o vídeo e aproveite para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Lembre-se também de ativar o sininho para não perder nenhuma aula nova aqui do canal. Até a próxima aula!